E assim, harmonizados que estamos após a prece, já estamos então em posição de recebermos este trio maravilhoso que vai hoje conduzir a nossa alma a também atingirmos as esferas superiores, não só com as palavras, mas também com a frequência da música. Nós sabemos a música ser uma arte, e a arte toca o nosso coração porque é frequência, é de alma para alma. E o tema da palestra de hoje é retirado do Evangelho, também do Evangelho segundo o Espiritismo: não podeis servir a Deus e a Mamon. E como nós já anunciamos previamente, os queridos que estarão aqui conosco é Robson Monteiro, Lolita Deamo e Carlos Dantas. E qualquer palavra que eu traga sobre eles antes da sua apresentação não será totalmente completa, porque todos nós teremos a oportunidade de, antes de tudo, sentir realmente esse trabalho. Mas como uma pequena introdução, nós podemos trazer Robson Monteiro. Ganhou fama em nosso país no início dos anos 2000, participando do programa Raul Gil como o Anjo. Muitos de nós conhecemos, nos lembramos. Reside em Jundiaí e tem uma vasta experiência com a evangelização infantil e também como palestrante. Casas de repouso, hospitais, eventos, casamentos e também integrante do grupo Doutores da Alegria. E tem compartilhado sua sabedoria e amor de forma incansável, no compromisso com a promoção do bem-estar espiritual e emocional. E assim, Lolita Deamo, também residente de Jundiaí, também trabalha com os Doutores da Alegria há mais de 20 anos, 25 anos, também levando a evangelização infantil, cantando em hospitais, levando esperança, conforto. E, é claro, a sensibilidade muito apurada faz com que todos nós tenhamos a sorte de conhecê-la no trabalho de hoje. E Carlos Dantas acompanha o grupo há mais de 20 anos como tecladista. Uma paixão inabalável pela música que com certeza vai tocar o coração de todos nós, proporcionando assim momentos de harmonia e reflexão. E a dedicação desse querido amigo e o seu talento são um testemunho do poder transformador da música nas nossas vidas. Então, com muito amor, com muito carinho, nós vamos então chamando esse trio que vai nos tocar profundamente na manhã de hoje. Podem subir ao palco, com muita gratidão nossa. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à FESP. É um prazer imenso retornarmos aqui à casa. Já viemos algumas vezes, já há alguns anos atrás, então nós temos essa casa com muito carinho e estar aqui novamente é um presente imenso. Agradecemos a todos que acordaram cedo nesta manhã de domingo para estarmos aqui juntos. E vou fazer só uma correçãozinha que o Robson Monteiro, esse daqui, esse é o meu marido, tá? O Robinson Monteiro, que foi no Raul Gil, que teve toda uma trajetória artística e tal. Parece, mas só tem um Nzinho ali no meio, mas ele não foi ainda no Raul Gil. Acho que não vai mais, né, amor? Não, mas estarmos aqui já é um presente imenso, tem muito mais valor para nós. Obrigada, Carlos Dantas. Carlos nem sempre está conosco em nossas apresentações, mas ficamos muito felizes quando ele consegue nos acompanhar. Eu e o Robson viemos de Jundiaí, frequentamos o Centro Espírita João Batista e estamos aqui para trazermos uma palestra musical. O Robson fará a palestra nesta manhã e vamos intercalar com algumas canções. Vocês que estão aqui, se conhecerem algumas das canções, fiquem à vontade para cantarem junto conosco. Assim nós potencializamos as vibrações desta manhã, que a espiritualidade amiga aqui presente, que já esteve preparando toda esta casa, todo este espaço, bem antes
de aqui chegarmos, que nós possamos potencializar essas vibrações que eles levarão aos nossos irmãos que estão em maiores necessidades. E vamos iniciar com uma canção que chama-se Um Sorriso para Lá, para nos ligarmos ainda mais ao alto. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, bom dia. Rapidamente, sobre essa situação, né, do Robinson e do Robson. Uma vez eu estava no meu carro e uma pessoa tocou, ligou, eu atendi. Pois não, é o Robson, foi sou eu mesmo. Robson Monteiro, foi sou eu mesmo. Nossa, como você canta bem. Falei, mas aonde você... Nossa, é uma espírita, né? Espírita é tão generoso, batem até palma pra gente. Aí ela falou assim, nossa, eu adoro quando você canta, puxa, que coisa linda. Eu falei, muito obrigado, né? Eu aqui fazendo meu exercício de humildade, muito obrigado. Eu gostaria muito que você ganhasse o concurso. Eu falei, epa, mas que concurso? Eu não estou participando de concurso nenhum. Eu falei, você não é o Robson Monteiro? Eu falei, sou eu mesmo. Você não está no Raul Gil? Eu falei, não. Eu nem via o Raul Gil, né? Depois eu falei, eu vou até ver para ver quem é, né?
Então foi uma situação meio assim inusitada. Falou, não, quando é que você vai vir aqui em Atibaia? Eu falei, meu Deus, nem sei onde é. Eu nem sabia onde era direito Atibaia, né? Então, de vez em quando a gente sofre, né, com essa situação, mas é Robinson Monteiro e o meu nome é Robson. A gente acabou usando o mesmo nome, mas para mim é uma honra ser confundido com ele, porque ele realmente é uma pessoa assim, um artista brilhante, assim, muito bom mesmo. Para mim não tem problema nenhum em relação a isso. Bom, gente, viemos aqui conversar sobre o capítulo 16 do Evangelho, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, para mim, né, eu reputo esse livro como um dos livros mais interessantes que eu já li. É um livro muito profundo, é um livro muito intenso, muito denso e que precisa ser lido com comedimento, com atenção. Cada palavra que foi colocada ali não está ali por acaso. Não está ali porque alguém decidiu, vou colocar. Não, não é assim. Haroldo Dutra nos ensina que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro para ser lido linha por linha, palavra por palavra, como se nós estivéssemos ali tentando entender o que Jesus quis dizer, por óbvio, mas também Kardec. Por que Kardec nos traz aquele ensinamento? E Kardec nos traz, então, neste capítulo, essa estrutura. Primeiro, os textos de Kardec, né, os comentários de Kardec, e um pouco mais adiante, as instruções dos espíritos. O livro, do capítulo 1 ao capítulo 26, perdão, ao capítulo 27, ele é todo estruturado dessa forma, exceto um determinado capítulo que fala sobre a indissolubilidade do casamento, porque é um assunto de uma natureza tão humana que não há as instruções dos espíritos, há apenas os comentários de Kardec. Kardec começa, eu não vou ler, não é para ler, por favor, mas só para trazer o texto aqui na íntegra, Kardec nos traz uma passagem de Lucas e de Mateus e Marcos sobre um acontecimento em que um jovem se aproxima de Jesus e fala assim, Senhor, o que eu devo fazer para herdar, né, para adentrar ao reino dos céus? Aí Jesus fala, bom, primeiro que Jesus fala assim, né, bom, né, ele fala assim, bom mestre. Olha só, hein, o texto, prestemos atenção nessa sutileza. O jovem se refere a Jesus como bom mestre. Aí Jesus fala, por que me chamas de bom? Jesus fala, por que me chamas de bom? Jesus, hein? Vai vendo. Bom somente é, né, meu Pai que está nos céus. Jesus fala isso. Então, essa pequena sutileza já é um ponto de reflexão para nós entendermos como funcionava o mindset, a cabeça, né, o entendimento de Jesus sobre o que as pessoas traziam até a ele. E ele fala, tá bom, então assim, já que você quer herdar o reino dos céus, então você precisa cumprir os mandamentos. Quais mandamentos? E aí Jesus discorre sobre os mandamentos. Fala, poxa, mas isso desde a minha tenra idade eu já cumpro com esses mandamentos. Ah, então tá bom. Então faz assim, vamos dar um passinho adiante. Já que você me chamou de bom e já que você cumpre os mandamentos, pega toda a sua perfeição, ou perdão, todos os seus bens, vai e dá aos pobres. E aí vem o convite de Jesus, o convite grave. Vem e segue-me. A coisa de alguns dias atrás, a Mega Sena estava acumulada em 40 milhões de reais. Vamos imaginar que um de nós aqui ganhou sozinho nessa Mega Sena e do dia para a noite tem 40 milhões na conta. Nossa Senhora, quanta coisa boa eu posso fazer, eu vou ajudar, eu vou fazer isso. E aí a gente dobra a esquina e encontra com Jesus. Dá tudo o que tens aos pobres, vem e segue-me. E aí? Estamos preparados para isso? É isso que Jesus nos fala nesse texto aqui. Dá tudo o que tens aos pobres, vem e segue-me.
Isso é servir. Então essas palavras entristecem o jovem, né, que tinha muitas posses, e aí ele se afasta triste porque ele sabe que ele ainda não está pronto para isso. É sobre isso que nós viemos falar hoje aqui. O que é mamon? Mamon nos ensina Haroldo Dutra Dias, aqui no livro que ele traduziu do grego para o português, sobre o Novo Testamento, o Evangelho. E ele fala que, basicamente, mamon quer dizer aquilo que a gente pode valorar, aquilo que a gente pode tangibilizar, atribuir um valor financeiro. Então, uma casa, um terreno, um conjunto de bens, algo que nós conseguimos atribuir um valor financeiro, isso é citado como mamon, isso é descrito como mamon. E ele está em Mateus, né? Ele está lá nas 3 proibições, e em Lucas, quando Lucas fala do administrador infiel. Mas por que Jesus fala de mamon? Aí voltemos na nossa abertura. Por que mamon é uma palavra tão importante para que Jesus cite na Bíblia? Ele fala de mamon, né, em 3 oportunidades ali, em Mateus, e nos fala também em Lucas. Por que mamon é tão importante para os hebreus daquela época, ao ponto de Jesus trazer no seu apostolado? Quem era Mamon? Mamon era o deus dos fenícios. Então peraí. Voltando um pouco na história, quem eram os fenícios? Os fenícios eram os grandes mercadores, os mercantes que dominavam a navegação, e eles dominavam todo aquele norte da África, um pouco ali daquela região ali da Turquia, e iam até Tanger, ali no Estreito de Gibraltar, e um pouco da Península Ibérica. Então, esse era o domínio dos fenícios. E quem eram os fenícios? Aqueles que possuíam mais dinheiro. Eram o povo mais rico daquela época. Era o povo que detinha o poder financeiro. Todos os recursos, a maioria dos recursos financeiros que não estavam sob com o Império Romano, estavam predominantemente com os fenícios. E por que Jesus cita os fenícios? Ou melhor, o Deus dos fenícios? Por causa dessas passagens aqui do Velho Testamento. Ezequiel diz que este povo se tornou impuro pelas suas riquezas. Por quê? Porque os fenícios, dado o seu poder, eles começam a escravizar os hebreus. E isso se tornou motivo de grande revolta, porque até então os fenícios não eram um povo inimigo. E o Deus dos fenícios, o dinheiro, começa então a exercer um poder sobre os hebreus, os escravizando. E vem Ezequiel também e fala sobre Tiro, que era a capital dos fenícios. E ele fala que Tiro será varrida e as águas cobrirão a sua cidade de ouro e todas as pedras serão demolidas, desmontadas e varridas até o último pó. Isso foi muito antes de Jesus, e ali está citada a fonte. Muito antes de Jesus, Ezequiel nos traz essa profecia. E o que aconteceu? Tiro foi sitiada várias vezes, mas houve um momento em que o rei Nabucodonosor sitia a cidade de Tiro por 13 anos. Impede que qualquer suprimento entre ou saia da cidade. E a cidade vai, num processo ali lamentável, como toda guerra é, de autodestruição. Até que os fenícios percebem que há uma ilha próxima que é possível acessá-la na maré baixa, no ciclo da maré. E eles começam a levar as coisas para essa pequena cidade e lá eles reconstroem a cidade de Tiro. Quando Nabucodonosor percebe isso, ele invade a cidade então, que a cidade já estava sitiada há muito tempo, portanto muito enfraquecida, e destrói a cidade. Só que ele olha e percebe que eles já haviam se mudado. O que Nabucodonosor manda fazer? Como diz Ezequiel, quebrem tudo. E as pedras construam um mole, uma ponte que nos leve até aquela ilha. E assim foi feito. Desde a última pedra até o pó de Tiro foi varrido
para a construção daquela pedra para que eles pudessem chegar a acessar a nova cidade. Então vejam o motivo pelo qual Jesus cita os fenícios na Bíblia. Olha que coisa, a gente acha que está lá Mamon, está colocado lá ao acaso. Não está, gente. Tudo tem uma razão de ser. E tudo o que está escrito no Evangelho tem um contexto histórico que precisa ser considerado nas referências de Jesus. Nós espíritas não acreditamos em milagres. Entendemos que os feitos de Jesus também podem ser feitos por nós também, assim como ele nos prometeu. Vós sois deuses e fareis muito mais do que eu. Mas se considerarmos um novo amanhecer, uma manhã, o outono que chega, o desabrochar de uma flor, um sorriso de uma criança, sim, cada um desses pequenos feitos podem ser considerados um milagre de Deus em nossas vidas. Um soldado a casa regressou e o niño enfermo se curó. Y no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Desamparados
Obrigado. E Kardec vai discorrendo, então, sobre a riqueza. E ele fala assim, poxa, mas a riqueza é algo que Deus empresta ao ser humano. Por que empresta? Porque ao partirmos daqui, não levaremos nada, não levaremos nenhum bem material. Poxa, então se a riqueza é algo que está emprestado, o que efetivamente é meu? O que eu levo comigo? O que faz parte, né, de mim? Aquilo, né, que eu conquisto principalmente com a prática do bem, mas também com o autoconhecimento, a cultura, o meu autodesenvolvimento. Isso ficará comigo, né, para o resto da minha existência, inclusive na imortalidade. Mas aí fica uma pergunta, a riqueza ela é ruim para a evolução do ponto de vista evolutivo do ser humano? Depende. A riqueza, assim como a pobreza, são experiências difíceis, complicadas. A riqueza, ela deve gerar frutos. A riqueza, o dinheiro, os recursos materiais devem gerar frutos para a humanidade. Mas eles devem estar sustentados pelo esforço pessoal, né? A riqueza, é óbvio que algumas pessoas herdam a riqueza, e nós vamos ver um caso emblemático aqui um pouco mais adiante. Mas a riqueza, ela deve decorrer do esforço pessoal. E ainda que eu herde uma riqueza, eu devo continuar trabalhando para que essa riqueza continue produzindo os frutos. E ela precisa ser nutrida de valores. Valores que são expressos pelo comportamento. Como é que eu sei que uma pessoa tem valores? Quando ela não se trai, quando ela não trai os seus, né, os seus brios, os seus antecessores, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família principalmente. Vejam que caso interessante, né? Esse cidadão aqui, ele nasceu em Estocolmo, na Suécia, e era um químico, um inventor. Quando ele, um dia, estava trabalhando no seu laboratório, ele precisa sair e o seu irmão, um dos seus irmãos ali, o Emil, sofre um acidente e morre, né, desencarna no laboratório. O que acontece? Ele fica muito triste, muito, assim, desesperado com a morte do irmão. Mas, no dia seguinte, quando sai o obituário, né, no jornal, olha o que o jornal escreve. Alfred Nobel, o mercador da morte, se tornou rico por encontrar maneiras de matar mais pessoas mais rápido do que nunca. Alfred Nobel ficou conhecido por um invento seu que nós conhecemos... que nós conhecemos como dinamite. Ele inventou a dinamite, entre outros inventos, e ficou milionário. Mas o jornal achou que era ele que tinha morrido e publicou, um jornal francês, isso na França, publicou esse obituário. Ele ficou muito triste, porque ele percebeu que o invento dele, que na verdade foi para o desenvolvimento dos trabalhadores, do trabalho que era realizado em minas de escavação, e eram realizados manualmente, passou a ser realizado com dinamite. Facilitou muito o trabalho nas minas. E ele ficou muito entristecido, então ele foi até a Academia de Ciências de Estocolmo e propôs doar toda a fortuna dele para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento da medicina, da física, da química e mais tarde da economia. Quer dizer, a economia tem um prêmio específico. E as pessoas que dedicam a sua vida a esses estudos são laureados com um prêmio que leva o nome dele, que é o Prêmio Nobel. Então vejam, o dinheiro é ruim? Não. E Kardec ainda acrescenta que assim, aquele que dá aos pobres, na mensagem de Lacordaire, aquele que dá aos pobres salda uma dívida que contraiu com Deus. O Prêmio Nobel é um dos prêmios mais confiáveis, né? mais assim, importantes que temos na nossa sociedade, como reconhecimento de pessoas que dedicaram a sua vida inteira ao estudo de uma determinada
de uma determinada área do conhecimento. Há um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que nos conta sobre uma casa em que as pessoas sem recursos, as pessoas sem guarida, as pessoas sem ter para onde ir, os órfãos, as viúvas, podiam ficar pelo tempo que fosse necessário ali. E Pedro e seus amigos construíram essa casa na região ali da Turquia, que ficou conhecida como a Casa do Caminho, de Tarcísio Lima. Encontrei um forte clarão, uma casa, um pouso, uma estação, paz, ensino, amor, compreensão. O pulsar do meu coração, no pensar da minha razão, meu ser aos poucos sai da prisão, busca e acha iluminação. Casa do caminho, portal do infinito, onde amigos chegam e as dores se vão. Ao tentar fazer-me cristão, compreendi que não basta a intenção. Aos homens devo amor em ação, devo a Deus o amor, gratidão. Hoje eu sinto que desde então tudo em mim tem nova expressão. A casa, o céu, a dor, a lição, o caminho, a paz e a canção. Hoje eu sinto que desde então tudo em mim tem nova expressão. A casa, o céu, a dor, a missão, o caminho, a paz e a canção. Casa do caminho, portal do infinito, onde amigos chegam e as dores se vão. Casa do caminho, portal do infinito, onde amigos chegam e as dores se vão. Casa do caminho, portal do infinito, onde amigos chegam e as dores se vão. O título do livro é Paulo e Estevão. Agora me toquei que eu não falei o título do livro. Este cidadão aqui, esse sírio, vocês conhecem? Conhecem ele? Tem um vídeo muito interessante falando sobre essa história. Ele mora aqui em São Paulo, está vivo, está encarnado ainda, e tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Um dia ele chamou os filhos e falou assim: olha, o que eu tenho é suficiente para eu viver com muito conforto durante muitos anos ainda. Então eu decido agora doar. Eu fiz as contas e o dinheiro que vai sobrar para o dinheiro que eu tenho é suficiente. Ele fez as contas com o padrão, né, que ele tinha. Ele falou assim: para eu manter o meu padrão de vida,
vai sobrar tudo isso daqui, ó, o que representava 60% da fortuna dele. Ele simplesmente doou toda a fortuna dele. Toda não, né? 60% do que ele considera que estava sobrando. Ele falou, eu não preciso disso. O nome dele é Eli Horn e ele é o proprietário, é o principal acionista da construtora Cirela. E ele traz ali uma frase que eu acho assim, balizar. Ele fala assim, o pobre, ele não precisa comer só hoje. O pobre precisa comer todo dia. Todos nós precisamos comer todo dia. Então, 60% de tudo que ele tem foi para instituições, tudo que ele tinha foi para instituições de caridade, para ajudar principalmente crianças em formação, instituições dedicadas à educação infantil. Então vejam que o dinheiro, ele não é ruim. Depende do uso que nós fazemos com o recurso. Pessoas que eles é um sobrevivente da guerra, né, que chegaram ao Brasil como imigrantes, sem nada na mão e construíram, né, literalmente uma fortuna. Ele chega à conclusão que ele não precisa mais daquilo. Olha que interessante, né? Um outro caso. Conhecem esse casal? Ele é colombiano e ela é peruana. Conhecem? Não também? Eles foram um pouco mais além. Eles falaram assim: nós vamos doar, e assinaram, né, fizeram um documento, nós vamos doar toda a nossa fortuna enquanto vivos, ainda em vida. Agora não é o momento. Eles, apesar de fazerem bastante ações de caridade, mas eles ainda não fizeram a doação. Mas eles têm uma frase sobre os filhos deles que é muito interessante. Eles são os cofundadores do banco Nubank. E eles falam que nós precisamos criar um ambiente familiar para os nossos filhos em que eles sintam o desespero da humanidade. Falta alguma coisa, o que Kardec nos traz, né? A angústia, né? O desespero que leva à loucura e ao suicídio. Eles falam que nós precisamos preparar os nossos filhos para entender o desespero da humanidade. Lhes falta esse desespero. Então eles falaram que nós não vamos deixar herança para os nossos filhos. Nós vamos doar tudo o que nós temos, né, ainda em vida. Então a gente já tem essa expectativa. Por que eu trago esses casos? Porque vejam, gente, existem muitas coisas boas acontecendo. Existem muitas situações em que o dinheiro é sim bem empregado na nossa sociedade, mas isso não é divulgado. Isso não aparece, casos assim. Sai uma notinha, uma coisinha rápida, prevalece a notícia, né, do mal, né, prevalece aquela coisa ruim que a gente vê tantas vezes acontecendo ao nosso redor, mas coisas maravilhosas estão acontecendo, sim. Nesse momento, há pessoas distribuindo sopa. Nesse momento, há pessoas cortando o cabelo, dando banho, oferecendo o aconchego, o acolhimento, uma conversa num ambiente, né, que pode ser um centro espírita, uma igreja, pode ser dentro de casa, na esquina, onde quer que seja. Não percamos, Jesus não perdia a oportunidade de ensinar, de educar, de amar, de oferecer o seu amor. Não percamos essas oportunidades também que nos são oferecidas. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. E Jesus nos prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra
Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, Quem cuida de você não dorme. levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo Que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não De chore, onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Obrigado. Muito obrigado. Este é o formulário do imposto de renda. Por que eu trago isso aqui? Lá no formulário de imposto de renda, tem uma linha, né, um quadrinho lá, que nós devemos preencher os nossos bens, aquilo que a gente
ganha, né, aquilo que a gente vai angariando ao longo da vida, o carro, a casa, enfim, né, as coisas que nós vamos acumulando ao longo da vida. E tem um quadrinho lá de dependentes. Quando, num determinado momento da minha vida, essa linha ficou vazia, e a linha de bens, o quadro de bens, tinha bastante coisa lá. Bastante não, tinha algumas coisas. Tinha um carro, tinha uma casa. Mas eu olhei para essa linha e vi que estava vazia. E me lembrou de um texto de um jornalista que ele conta exatamente sobre isso. No meu caso, os meus filhos, né, do meu primeiro casamento, eles tocaram a vida. Uma é médica, o outro é oficial da Marinha, o outro trabalha com TI. Mas, enfim, eles tocaram a vida, estão vivendo a vida. E a linha ficou vazia. Isso foi estranho para mim. Porque na linha de posses eu tinha coisas. E na linha de dependentes, meus filhos não estavam mais comigo. Estavam tocando a vida, ok. No caso desse jornalista não foi assim. Os filhos se perderam porque ele deu muito mais valor ao outro campo. Na conquista, no desejo de ir em frente, de constituir valor, de constituir patrimônio, ele se esqueceu das reuniões da escola das crianças, das refeições à mesa na família, de colocar na cama e ler um livro, cantar para dormir. Ele não fez nada disso. Ele não criou vínculos, porque ele estava muito mais preocupado com aquela outra coluna que diz respeito a Mamon. Vejam, Mamon, o dinheiro, né, não Mamon, vamos substituir a palavra. O dinheiro, ele é importante, claro, tudo isso que está aqui custou dinheiro. O fato de estarmos aqui também custou dinheiro, a menos aqueles que vieram a pé, mas ainda assim, ao chegarmos aqui, precisamos, né, ter o recurso para pagar a energia elétrica, os impostos e tudo mais, ok. Não digo que não é importante, mas há coisas que são muito mais importantes. Porque é esse bem que vai ficar conosco. São esses bens, esses tesouros que nos acompanham. Desejamos que a vida seja longa. Uma vida cheia de boas surpresas, de alegrias, de felicidade, de bom convívio com a nossa família, com os amigos. Isso sim é o verdadeiro tesouro que levamos conosco. Eu te desejo vida longa, vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a sorte no seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. De uma andorinha no voo perfeito, contemplando o mar, que a fé movedora de qualquer montanha te renove e sempre te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de paz
pai, amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira desabrochar, e dias de sol pra fazer os seus planos nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de mandorim, um voo perfeito contemplando o mar, que a fé movedora de qualquer montanha te renove e sempre te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que meu amigo, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de amor. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de amor. Esse é Vinícius. Vinícius Monteiro. Meu netinho. Quanto custa esse sorriso? Se eu pudesse pagar para ele, quanto que eu poderia pagar para que Vinícius me sorrisse assim? É sobre isso, gente. Quando Jesus fala para o jovem, dá tudo aos pobres, vem e segue-me. É claro que Jesus já sabia. Ele já sabia o que ia no imo da intenção no coração daquele jovem. Ele já sabia que o jovem não seria capaz de abdicar de tudo e seguir a Jesus. E Jesus vai então no limite das possibilidades e faz o convite, vem e segue-me. E ele não foi. Tão perto ele esteve, tão próximo do Mestre, mas ele não conseguiu. Muitas vezes estamos tão próximos de resgatar aquele filho que se perdeu, tão próximos de tirar aquela pessoa da situação em que, lamentavelmente, pelas suas próprias escolhas ou pelas circunstâncias da vida, ela acabou sendo atirada. Tão próximos de renunciar, de dizer não às excitações que o dinheiro nos traz. À medida em que vamos acumulando, os recursos, as necessidades vão subindo de patamar. Aquele carro já não serve mais, aquela casa, imagina, tão pequena, tão acanhada, eu posso, eu preciso, eu quero. As 3 frases que nos freiam para o consumo. Eu quero é a primeira frase, eu quero, ok. Eu posso, já é uma frase importante, uma pergunta importante. E a última frase que normalmente a gente não passa, eu preciso. Então, quando formos
submetidos às propagandas do consumo, compre, compre, mês do consumidor. Gente, que mês do consumidor? Março, mês do consumidor. Aí vem abril, a Páscoa, os ovos de Páscoa, os bombons. Nada de errado com relação a isso, em presentearmos os nossos irmãos com o que nos agrada. Mas prestemos atenção ao que é excesso. Kardec nos fala, o problema não é o dinheiro, o problema é o excesso que se faz no uso dele. Crianças correndo num jardim. Essa foto, eu fiquei encantado com essa foto e resolvi colocar aqui. Que coisa linda! E essa foto, eu fiz essa foto numa praia, eu não conheço essa menina. Eu achei tão lindo, ela feliz ali, né, montada ali no jumentinho, sendo conduzida ali por aquele senhor. Eu achei tão lindo, e os pais ao longe, né, observando a filha. Olha que momento encantador, que ela vai levar para o resto da vidinha dela. Tudo que ela vai lembrar, ela vai se lembrar desse momento em que ela esteve ali naquela praia, em algum recanto aí do nosso litoral, e foi conduzida por sobre um burrinho ali, né, com todo o carinho, com todo o cuidado, e os pais observando ali aquele momento. Então, pensemos no uso que fazemos do nosso dinheiro, mas principalmente lembremos desses que nos esperam em casa. E quando, num determinado momento, alcançamos como um lugar como esse, um centro espírita, lembremos que é necessário uma transformação, é necessário que ouçamos o que as pessoas vêm aqui nos ensinar, mas principalmente que coloquemos em prática os ensinamentos que aqui viemos buscar. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Quis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, Me conta do reino que espera por mim. eu te ofereço meu pranto, As dores da alma que quer renascer. eu ouvi tua
agradecemos demais o convite. Agradecemos demais a oportunidade. Agradecemos a Jesus. Agradecemos a todos que deixaram o obsessor televisão em casa e se dispuseram a vir até aqui. Apesar que a televisão hoje nos acompanha no celular. Mas agradecemos demais a todos. Gostaríamos de encerrar com uma música que fala sobre o que é importante para nós, o que deve ser importante. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento o sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera da vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento um sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera a vida já pra ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Muito obrigado.